Olá a todos, eu me chamo Daniele Ferraz Garcia, sou mestranda do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal de Mato Grosso, participo do grupo de pesquisa Multimundos, tenho como orientador o professor Benedito Gelcio Moreira e estou aqui hoje para apresentar para vocês o meu trabalho de pesquisa. O título provisoriamente é A Modernidade e os seus Reflexos Culturais no Centro Histórico de Cuiabá, analisado sob a ótica do urbanismo moderno e contemporâneo. Por que eu resolvi estudar essa temática, né? Qual que é a problemática que envolve tudo isso? O meu projeto ele busca elaborar um estudo acerca das consequências do pensamento moderno sobre o centro histórico de Cuiabá e os seus reflexos na cultura. Muito se discute acerca da importância desses centros históricos, mas pouco se analisa e investiga sobre os fatores que influenciaram nesse abandono. A modernidade no urbanismo, ela se traduziu em uma cidade planejada e executada de maneira racional, com viés progressista, que buscava, dentre outras coisas, as ideias higienistas aplicadas ao planejamento urbano. A cidade moderna passa então a ser um mero local de deslocamentos, com a alma submersa nessa visão progressista. Os locais urbanos passam a ser pensados sob a ótica funcionalista, ou seja, apenas aquilo que está em pleno funcionamento é útil para a cidade. A respeito do espírito de lugar, eu também estudo e abordo no meu trabalho os textos e obras do Walter Benjamin, quando ele trata sobre a aura e sobre como os processos de reprodução em massa acabam impactando nessa perda da aura. Deste modo, eu busco estudar quais as razões levaram à desvalorização dos patrimônios históricos e por quais motivos esses espaços foram gradativamente sendo substituídos por modernas construções. O centro histórico que a gente conhece, seja de qualquer cidade no Brasil ou no mundo, a gente pode conhecer eles através de visitas ou também frutos de imagens, de ferramentas audiovisuais que nos permitem conhecer esses espaços. Como objetivo, eu tenho um deles discutir, né, o processo histórico-cultural da cidade de Cuiabá com foco no centro histórico, identificar os principais momentos históricos que contribuíram para essa desvalorização do centro histórico, analisar o histórico urbanístico da cidade, especialmente da minha região de entorno de estudo, avaliar os caminhos tomados pelos pensadores modernos que acabaram impactando na nossa cidade de Cuiabá. E com isso levantar os principais momentos do centro histórico, seja por meio de textos, imagens, tanto fixas, que seriam as fotografias, ou imagens em movimento, que seriam os filmes e gravações da época. Meu referencial teórico, eu vou trabalhar os conceitos de modernidade, de arquitetura e comunicação, agregando e aliando essas três vertentes, e estou trabalhando com alguns autores como Marc Augé, Ian Guell, Henri Lefebvre, entre outros. A minha pesquisa ela ainda está em andamento, então a todo momento eu estou incluindo mais autores que eu acredito que vão enriquecer a minha pesquisa. Nas questões metodológicas, a minha pesquisa ela é de caráter qualitativo, onde é feito um levantamento bibliográfico, falo um pouco dessas discussões dentro do âmbito da arquitetura e do patrimônio na bibliografia, com suporte de dados secundários nas questões de jornais, né, da época. Então, novamente, os recursos audiovisuais eles vão me auxiliar nesse processo de busca e de entendimento desse período e de posse dessas informações. Também tratarei entrevistas e conversas com as pessoas envolvidas nessa área, sejam arquitetos, comerciantes ou moradores dessa região do centro histórico. Como resultados parciais e discussões, primeiramente observação do local, delimitação do espaço por onde a gente vai trabalhar e o patrimônio histórico de outras regiões e também de outros países. Como discussão, eu abordo sobre o centro histórico em específico, trouxe aqui uma foto para vocês verem que muitas vezes essas tensões, essas reclamações, esses conflitos que envolvem os centros históricos nem sempre eles são mostrados pelas grandes mídias e nem sempre eles são vistos pelas populações, né, pelas pessoas. Então, muitas vezes o que é vendido ou o que é passado são fotos de centro histórico preservado, mantido, e quando isso não acontece, muitas vezes são fotos mais antigas
que levam as pessoas a pensar que aquela área não é alvo de conflito, de desinteresses e de tensões. Aqui eu trouxe mais uma foto do nosso centro histórico também, onde os próprios moradores, comerciantes e proprietários desses casarões, eles acabam fazendo pichações em forma de protesto por reclamar que a prefeitura e que o Instituto de Patrimônio Histórico não dão a devida atenção a essas áreas. Então, hoje, o Centro Histórico de Cuiabá ele passa por um processo de abandono. Vários casarões já ruíram, já vieram abaixo, e esses conflitos e essas tensões muitas vezes realmente não são expostos na grande mídia. Aqui eu trouxe duas fotos comparativas. Nós temos a Catedral Antiga de Cuiabá, última foto dela de 1950, ela foi demolida, fruto desse modernismo, desse progressismo. Então, a intenção era que ela desse lugar a uma moderna construção, que é a da direita, que é a que nós temos atualmente, sem que nenhuma necessidade técnica justificasse essa demolição. Então, realmente, nós acabamos perdendo aí um patrimônio muito importante que datava desde a fundação da nossa cidade, para que seja substituído por uma construção tida como moderna. E eu trouxe também, aqui em Cuiabá nós temos a Orla do Porto. No ano de 2017 foi construído um cenário na Orla do Rio Cuiabá, com o intuito de homenagear o centro histórico. Foram gastos mais de 20 milhões nessa construção. É uma construção, conforme eu falei, encenada. Então, casarões de forma imitada, né, que seria um ponto turístico, mas na verdade isso gerou muita crítica aqui perante a própria população, porque o centro histórico, que é verdadeiro, que é real, está totalmente abandonado e caindo, e essa construção fake, esse cenário, muito também para tirar fotos, para atrair turistas, ele acabou sendo investido pela cidade, pela prefeitura, sendo que a gente tem outras problemáticas que deveriam ter sido trazidas em primeiro lugar. Esse cenário ele foi montado em 2017, porém já em meados do ano passado e nesse 2020, ele começou a ruir por justamente ser feito em materiais compensados, madeirite, não apropriados para o nosso clima aqui de Cuiabá. Então esse próprio cenário agora talvez esteja mais próximo da realidade do centro histórico porque ele começou a cair. Foram feitas obras iniciadas, na verdade, né, para poder fazer a manutenção, porém isso se encontra abandonado, atrasado e nada foi feito. Então, hoje aqui eu tentei trazer para vocês um pouquinho da minha pesquisa e como o audiovisual impacta em todo o meu processo de análise e de intervenções, e agradeço muito o espaço, aqui as minhas principais referências. Muito obrigada e até a próxima.